complemento, né? Depende se isso já não tinha ficado claro, vou trabalhar porque dependendo de como se analisar a questão, são possibilidades, mas depois as possibilidades podem se desdobrar, né? Mas eu vou trabalhar apenas com deixar a coisa mais enxuta e trabalhar talvez com as possibilidades mais facilmente imagináveis no primeiro momento. Então vamos lá. Se eu não sou atacado e continuo na atividade de pregação, se eventualmente eu de alguma forma, aí tá, vou te explicar por quê. Qual que é o problema do desdobramento? Se eu aprender rápido sobre os mandamentos, mas mesmo assim eu continuo na atividade, eu vou demorar para aprender sobre os mandamentos e, portanto, vou demorar para falar sobre isso. Primeira coisa. Se eu continuo na atividade e demora para eu aprender sobre a informação dos mandamentos, ou seja, a informação não vem para mim, só depois de muito tempo, eu continuo na atividade de pregação, aparece a informação dos mandamentos depois de muito tempo, eu ainda vou levar muito mais tempo ainda para aprender a informação, então tá vendo como é complicado? Uma coisa é ficar no ministério em 2019 e aprender no mês seguinte, ali no final de 2019 ou no começo de 2020, aprender sobre a informação dos mandamentos passar para as pessoas, mas ainda assim eu não faria no primeiro momento, demoraria para eu aprender sobre a informação. Ou não, uma outra coisa é aprender, fico 2019 no ministério, passa 10 meses, aprendo a informação dos mandamentos e vou precisar de mais tempo ainda para aprender sobre a informação para passar para as pessoas. Então depende do momento em que isso ia acontecer. Talvez, inclusive, não acontecesse. Por isso que eu digo que as pessoas trabalharam errado esse tempo. Eles nem sabem quando isso ia acontecer, se ia acontecer. Talvez aconteceu porque eu saí da igreja. Talvez se eu ficasse na igreja não teria ocorrido. Então tem essa possibilidade também. Então vamos lá. Outra possibilidade é, justamente, eu recebo o argumento dos mandamentos, já saio automaticamente do ministério, me preparo para eventualmente retornar e para falar dos mandamentos. Independentemente se eu ia aprender, se eu ia receber a informação dos mandamentos no começo, ali perto de 2019, ou muitos meses depois. Independente de quando eu iria receber essa informação. Tá vendo que aqui já são 4 possibilidades diferentes. Tá vendo como é muito desdobrado, né? Depende do momento em que eu aprendesse a informação nova, né? Outra possibilidade, aí sim, sairia do ministério por não aguentar a acusação contra mim, mas aí é uma possibilidade só. Aí eu sairia da atividade por mais de um motivo. Né? Se eu aprendo sobre os mandamentos, de qualquer forma, na outra eu ia sair de qualquer jeito. Agora, eu sairia também pelo motivo de acusações contra a minha pessoa. O que, na verdade, não piora a situação. Apenas para pioraria a situação para mim. Apenas um complemento em relação à situação de que se eu continuasse no ministério e não saísse e não fosse atacado, o que eu estou querendo dizer é que mesmo que eu ficasse no ministério, as pessoas estariam presas. Então, segundo o argumento da prisão espiritual, não faz diferença eu ficar no ministério ou não ficar no ministério. O que faz diferença é quando, o que na verdade eles estão criticando, eu não sei se a intenção foi essa, mas o que eles criticaram literalmente foi o fato de eu não falar dos mandamentos, e não o fato de eu sair da atividade. A crítica, a literal, então, não sei se foi a crítica intencional. A crítica literal foi essa, porque eles já queriam que eu. Vamos dizer, eles aceitavam a possibilidade de sair, mas queriam que eu retornasse depois. Então, até agora, o que é mais literal, eu não sei se essa é a crítica intencional, mas a crítica literal foi essa, né, de não ter falado dos mandamentos. Aqui não importa se eu sair da atividade ou não. Né? Mas é isso que eu estou tentando dizer também. Se eu ficasse na atividade e não falasse dos mandamentos, no fundo eu teria deixado as pessoas presas também. Então, o que diminuiria a possibilidade deles estarem falando sobre a saída ministerial. Mas, enfim, né? Não sei, né? Tentaram fazer um bolo ali da mesma coisa. E também, aí, claro, a última possibilidade de eu ter justificativa para sair do ministério, já que haveria escândalo nas acusações contra a minha pessoa. Então, que é, inclusive, a possibilidade que eu mais considerei. Então, apenas para deixar claro, né? Então, aí não daria talvez 8, daria 6 situações diferentes, né? Bom, porque daí uma possibilidade, se eu saísse do ministério só eu me escandalizasse com as acusações contra mim, mas aí não teria como acontecer, porque não foi o que aconteceu no sentido de aprender sobre os mandamentos muito tempo depois, não foi o que aconteceu. Né? Só eu já recebi a informação mais ou menos no começo e só, vamos dizer, busquei mais aprofundamento. Né? A única coisa que varia é, nesse caso, quando que eu passaria a buscar o aprofundamento da informação depois de recebê-la a primeira vez. Então, isso é que faz a variação das 4 primeiras situações. Então, apenas para situar melhor aí quais são, aí, no caso, as possibilidades e
as derivações decorrentes de toda essa situação, que acho que dariam pelo menos 6 situações. Uma delas até não seria impossível de acontecer porque não aconteceu. Então, valeu, Deus é bom, espero que isso fique claro, acho que agora já de maneira mais imbuída, explicado aí o que ocorreu. Valeu.